Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade. Autor Esdras Ma. Título da semana 1, A Igreja, a Casa de Deus. Domingo. Ler com oração, 1 Timóteo 6,11, que diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. Dedicaremos esse dia para fazer uma rápida abordagem dos itens restantes do conteúdo de 1 Timóteo. Vejamos o segundo item: uma vida normal na igreja, cotidiana e nas reuniões. No capítulo 2, Paulo nos orienta sobre como orar. Devemos ser homens e mulheres de oração. Quer gostemos ou não de nossos governantes, devemos orar por eles. A partir do versículo 8 até o final do capítulo 2, Paulo ensina como os varões devem orar, como as mulheres devem vestir-se, com que roupa se trajar, isto é, com modéstia, pudor e alerta contra o exagero. O apóstolo aborda sobre a mulher falar na igreja, pois naquela época talvez houvesse irmãs que falavam demais ou exerciam autoridade sobre os irmãos. Sendo assim, Paulo teve de ser muito forte. Essa porção também contém orientações muito práticas para a ordem e a vida normal nas reuniões e para a vida cotidiana. O terceiro item aborda a administração da igreja, o presbiterato e o diaconato. Paulo desenvolve uma série de recomendações aos presbíteros, diáconos e diaconisas. Não há, no entanto, presbítera na igreja, apenas presbítero. O quarto item trata de procedimentos e orientações na igreja. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. 1 Timóteo 3, 14 e 15, parte A. Era como se Paulo dissesse: Estou ensinando a você, Timóteo, como fazer as coisas. Procuro ser bem prático. Nessa epístola existe revelação e visão, mas também procedimentos e orientações práticas. No capítulo 5, entre os versículos 1 e 16, Paulo ensina como lidar com pessoas de diferentes idades. Homem idoso, mulheres idosas, irmãos e irmãs jovens, e um trecho inteiro sobre as viúvas. Realmente eram muitas as orientações e procedimentos. A partir do versículo 17 até o 21, Paulo explica a questão de honorários dos presbíteros. Deve-se honrar os presbíteros, não só com o respeito, mas também com ofertas para supri-los, principalmente os que servem a igreja em tempo integral. Também há orientações sobre como lidar com presbíteros que não têm um bom testemunho. No versículo 22, o apóstolo recomenda a Timóteo que não imponha as mãos sobre alguém, nem transmita a autoridade para alguém de maneira precipitada. Dando prosseguimento no versículo 23, Timóteo foi orientado sobre como cuidar de sua saúde. Ele tinha um problema no estômago e Paulo recomendou: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho. 1 Timóteo 5. No capítulo 6, há advertências sobre a relação entre servos e amos. Naquela época havia os escravos e seus amos, e muitos entre eles se tornaram crentes. A relação entre eles deveria ser de mútuo respeito. Nos versículos 6, 17, 18 e 19 do capítulo 6, Paulo expõe a questão do dinheiro e como os ricos devem proceder. Em sua informalidade e intimidade com Timóteo, Paulo começou o assunto no versículo 6, mas não o concluiu,
e só o completou no final da carta. O quinto item é a função da igreja. Leiamos: na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15. Qual é a função da igreja? Ser coluna e base da verdade. O versículo seguinte é um cântico com muitas revelações. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3,16. A igreja, o grande mistério da piedade. A igreja está aqui como um antídoto contra o mistério da iniquidade, pois ela é o mistério da piedade, que é o mistério que expressa Deus. Jesus era Deus manifestado na carne. Se alguém quisesse ver Deus, precisava ir a Jesus. Hoje, a igreja é o mistério da piedade, ou seja, é a manifestação de Deus na carne. Se alguém quer ver Deus hoje, tem de vir à igreja. Louvado seja o Senhor. Finalmente chegamos ao sexto item, que são exortações pessoais. Um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. Todos os versículos falam o que é ser um bom ministro de Cristo Jesus. Paulo exorta: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Versículo 6. Em outras palavras, se você expuser essas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, será um bom vacinador. Antes, porém, você tem de estar alimentado com as palavras da fé e do bom ensinamento que tem seguido de perto. Ou seja, antes de tudo, você tem de vacinar-se para poder vacinar os outros. Vemos o padrão de um bom ministro de Cristo Jesus. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4,12. Um bom ministro de Cristo Jesus não pode acomodar-se, conforme lemos em 1 Timóteo 4,15, que diz: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso seja a todos manifesto. 1 Timóteo 4,15. Mesmo que seu estado seja bom, seu estágio tende a aumentar também. Paulo recomenda a Timóteo que se vacine primeiro, para então vacinar os outros. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Timóteo 4,16. Vacine-se primeiro, e uma vez imunizado, você também poderá vacinar seus ouvintes. Esse é o bom ministro de Cristo Jesus. Paulo conclui descrevendo o homem de Deus. Nessa exortação pessoal, Paulo aconselha Timóteo a fugir das coisas relacionadas à carne, a seguir as virtudes, a combater o bom combate da fé, a tomar posse da vida eterna e a guardar o que lhe foi confiado. Esse é, portanto, o homem de Deus. Embora já tenhamos mencionado o conteúdo de 1 Timóteo na sexta-feira, vale a pena recapitular sua estrutura. Primeiro, advertência contra a apostasia e o declínio da igreja. Segundo, uma vida normal na igreja, cotidiana e nas reuniões. Terceiro, administração da igreja, presbitério e diaconato. 4. Procedimentos e orientações na igreja. 5. Função da igreja. 6. Exortações pessoais. Um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. Que Deus abençoe suas igrejas e que sejamos verdadeiramente sua casa. Que cuidemos muito bem da igreja e que ela seja, de fato, por meio de nós, a coluna e a base da verdade. Amém. Pergunta de hoje: por que devemos nos vacinar antes de vacinar os outros? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Do teu falar, ó
faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.